Olá pessoal, eu sou o professor Miro Neto e hoje vamos falar sobre radiciação. Definição: seja A, então aqui, seja A, um número real não negativo, e N, um número natural, com N maior ou igual a 1, chamamos de raiz enésima de A, se e somente se o número real x não negativo elevado ao expoente N resulta em A, tal que x elevado a N igual a A. Para representarmos radicais, utilizamos o símbolo da raiz, chamado de radical, ou raiz. Dessa forma, temos aqui, então aqui, raiz enésima de A é igual a B. O que quer dizer isso? Isso significa que B elevado a N é igual a A. Então, eu tenho que pensar no número, que elevado ao índice que está aqui, tem que ser igual ao que está lá dentro da raiz. E aí vem a nomenclatura, onde N é o índice, então quem fica aqui nesse espacinho é o índice da raiz, A é o radicando e B a raiz, ou seja, resultado. É o resultado. Leia-se raiz enésima de A igual a B. E aí temos alguns exemplos. Raiz cúbica de 27 é igual a 3. Aí está aqui a leitura. E como que eu sei que é 3? Bom, aí você pode dizer, mas professor, eu não sei que dá 3. Qual conta que eu vou fazer? Lembre-se que raiz é o oposto da potência. Então, aqui como a gente viu aqui em cima, raiz é o oposto da potência. Então, como que eu vou fazer? Não sei, eu posso testar. Está vendo que tem um índice 3 aqui? Então, o que eu posso fazer? Eu tenho que pensar no número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê o 27. Então, vamos testar aqui, ó. Testar, não sei a resposta. Vamos pensar. Bom, 1 não é, porque 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Mas vamos testar o 2. 2 vezes 2 vezes 2. Está 3 aqui? Tem que ser 3 vezes. 3 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Não é. Vamos testar o 3. 3 vezes 3. Ó, tem que aparecer 3 vezes, porque o índice é 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Opa, então o resultado é 3. Raiz quadrada de 16, não sei, tem que testar. A mesma coisa. Testar. 2 vezes 2, aqui ó, quando não aparece o número, aqui ó, observação. Quando não aparece o índice, consideramos esse índice igual a 2. Então aqui tem um 2 aqui, que não aparece. Tá. Se é 2 aqui, eu tenho que pensar no número que é multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, 2 vezes 2, 4, não é? 3 vezes 3, 9, não é? 4 vezes 4, 16. Opa, apareceu o resultado aqui de dentro? Então, a resposta é 4. Ok, pessoal? Então, a ideia é essa. Não sei, eu testo. Claro que com a prática e com o tempo, a gente começa a perceber. Pô, raiz quadrada de 16 é 4. Raiz cúbica de 27 é 3. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Raiz quarta de 81 é igual a 3. Por quê? Aquela história. Não sei. Tem aqui que resolver. Raiz quarta de 81. Vamos aqui em cima. Vamos testar. Se é quarto, ó, o índice é 4. Então tem que ser o número multiplicado por ele 4 vezes. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Opa, 16. Não é. Vamos testar o 3. Deixa eu testar o 3 aqui em cima, que vai ficar mais fácil. Então, tem que aparecer o índice, não é 4? Que o índice 4. Tem que aparecer 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. 3 vezes 3 eu já sei que é 9. 3 vezes 3 eu sei que é 9. Então, 9 vezes 9 é 81. Opa! 3 vezes ele mesmo. 4 vezes dá 81. Logo, a resposta aqui da raiz quarta de 81 é 3. Ok, pessoal? Então, essa é a ideia. Não sabe, vai testando. E sempre lembrando que a raiz é o contrário da potência. E também, lá na frente, a gente vai ver que potência é o contrário de raiz para resolver alguns tipos de equações, tá, pessoal? Então, essa é a parte da definição. Ok, pessoal? Propriedades da radiação. Radiciação. Então, raiz de zero, independente do índice que seja aqui, vai ser sempre igual a zero. Quando for 1, vai ser sempre 1, independente desse n. E quando for n com n, é igual a A. Desde que A seja maior ou igual a zero. Isso aqui é importante, tá? Se for um número negativo, a gente tem que tomar cuidado com os índices par. Até porque quando é índice par, a gente aprendeu lá na aula de conjunto que se aqui é par, então, sei lá, vamos supor aqui a raiz quadrada.
de menos 4, por exemplo, isso não existe nos reais, não pertence aos reais. Então, o A tem que ser maior ou igual a zero. Aí, quando o A é maior ou igual a zero, o que eu posso fazer? Dito de outra forma, eu corto isso aqui. Tá? Mas temos que tomar cuidado com essas restrições aqui desse A, desse radicando ser positivo. Tá? Nesse último caso, podemos simplificar quando o índice é igual ao expoente, eliminando ou cortando. Então, mas tomando cuidado que o A tem que ser maior ou igual a zero. Tá, pessoal? Propriedades operatórias da radiciação. Seja A e B pertencente ao conjunto dos números reais positivos e M pertencente ao conjunto dos números reais inteiros e N e P pertencente ao conjunto dos números naturais maiores que zero, tem as seguintes propriedades. Então, radical de um produto. O que ele quer dizer aqui? Ó? Você tem uma raiz enésima de A vezes B, isso pode ser desmembrado entre raiz enésima de A vezes a raiz enésima aqui. Perdão, pessoal, aqui não é N, de B. Raiz enésima de B. Claro que também o contrário é verdadeiro. Eu posso vir daqui para cá, mas também posso vir daqui para lá. Ou seja, se eu tenho aqui raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, eu também posso fazer o seguinte. Tem que ter o mesmo índice. Ó, mesmo índice, tá, pessoal? Aqui está tudo o contrário. Aqui, ó. Isso aqui não é A, é N. Agora sim, o negócio ficou tudo o contrário. Então, tem que ter o mesmo índice aqui. O mesmo valor aqui. Então, se é o mesmo valor, então sim, eu ponho ele para fora. É como se eu estivesse colocando ele em evidência. Não é dessa forma, mas para a gente memorizar. Vezes B. Então, eu posso transformar isso, desmembrar e fazer uma multiplicação de raízes, ou quando eu tiver uma multiplicação de raiz, eu fazer por uma multiplicação dentro de uma raiz só, desde que o índice aqui seja igual, tá, pessoal? Isso é que tem que ficar atento, tem que ser o mesmo valor. Radical de uma divisão. Bom, é parecido com a multiplicação. Quando temos uma divisão de radicando, podemos ter uma divisão de radicais. Então, eu tenho aqui uma divisão no radicando, posso transformar isso por uma divisão de radicais. Tá? Aqui o N, então o N vem para cima, vem para baixo. Com B diferente de zero. Por que aqui tem que ser diferente de zero? Porque se o B for zero, eu não consigo dividir nada por zero, eu não posso dividir por zero. Então, por isso que esse B tem que ser diferente de zero. Mudança de índice. Aqui é interessante essa operação de mudança de índice, porque muitas vezes vai ser necessário a gente fazer isso para chegar naquele índice igual para poder fazer as operações. Se quiser mudar o índice de um radical, podemos dividir ou multiplicar o índice e o expoente do radicando por um número natural maior que zero. Então, multiplicar por um número maior que zero. Exemplo, aqui eu tenho N, tenho M. Então, agora, atenção, se eu multiplicar o índice, eu tenho que multiplicar o expoente lá de dentro também. Então, sempre, porque senão eu estaria alterando. Então, para manter a proporção, eu tenho que multiplicar lá dentro e lá fora. Então, se eu multipliquei N por um P maior ou igual a zero, eu também vou multiplicar o M que está lá dentro por esse P maior ou igual a zero. Tá, pessoal? Aliás, maior que zero, não maior ou igual, maior que zero. Radical de uma potência. Quando temos uma raiz elevada ao expoente, podemos atribuir esse expoente ao radicando. Ou seja, podemos descer esse expoente ali para dentro. O M está aqui fora, posso trazer ele aqui para dentro. Simplificação de radicais. Quando temos uma raiz dentro de outra, podemos simplificar colocando o radicando em uma só raiz e multiplicando os índices. Multiplicando os índices. Então aqui eu tenho P e tenho um N. Uma raiz dentro da outra. Eu multiplico os índices e repito esse radicando aqui, o A. Simplificação de radicais. Muitas vezes não sabemos de forma direta o resultado de uma radiciação ou o resultado não é um número inteiro. Nesse caso, podemos simplificar o radical. Para fazer a simplificação, devemos seguir os seguintes passos. Primeiro, fatorar o número que está dentro do radical em fatores primos. Então aqui, pessoal, dá para resolver inclusive a raiz por esse método. A raiz de um número maior dá para a gente resolver por esse método. Escrever um número em forma de potência. Colocar a potência encontrada no radical e dividir por um mesmo número o índice do radical e o expoente da potência, propriedade da radiciação. Vamos ver aqui exemplos. Então, aqui, eu estou calculando a raiz quinta de 243. O que eu faço? Primeiro passo aqui, ó, vamos voltar aqui. Primeiro passo, fatorar o número que está dentro do radical. Então, eu vou fatorar em números primos. Fatorar em fatores primos.
Então, fatorei aqui. Aqui é ímpar, então não posso por 2. O próximo é 3. O 3, se eu fazer aqui, ó, 2 mais 4, 6 mais 3, 9, está na tabuada do 3. E aí, eu vou percebendo, fazendo pela regra da divisibilidade, por isso que é bom a gente saber a regra de divisibilidade. Eu sei que tudo isso vai sendo dividido por 3. Ok. Agora, repara o seguinte. O índice aqui é 5. Quantas vezes eu encontrei aqui o 3? 1, 2, 3, 4, 5. Toda vez que eu encontrar igual aqui, ó, ao índice, ele vem para fora. Então, isso aqui ficaria aqui, ó. Por que ele vem para fora? Por causa disso aqui, ó, eu posso cortar o 5 com 5, já que o 3 é maior, igual a 0, então eu posso fazer aquilo que eu tinha falado no outro slide, eu posso cortar. Então, o resultado é igual a 3. Então, a raiz quinta. Então, é uma forma de eu resolver a raiz, tá? Se eu não souber que a raiz quinta de 243 é 3 de cabeça, eu faço a fatoração e depois eu vou simplificando. E também serve para simplificar alguns casos que eu não tenho a raiz exata, o número inteiro, mas eu transformo numa raiz mais menor, numa raiz mais simples, tá, pessoal? Para simplificar, devemos dividir o índice e o expoente da potência por um mesmo número. Nesse caso, eu dividi tudo por 5, sobra 1, mas 1 aqui não tem sentido, então toda vez que ficar 1 aqui no índice, então quando fica índice igual a 1, aqui ó, 5, 3 é quinta. Quando eu divido por 5, aqui dá 1, corto 5, aqui eu divido por 5, corto 5, fica 1. Só que a raiz com 1 no índice não faz sentido, então só sobra o 3. Ou, dito de outra forma, corto 5 daqui com 5 daqui e sobra esse número, tá, pessoal? Que é o que está explicando aí embaixo. Quando isso não for possível, significa que o resultado da raiz não é inteiro. Então, se eu não conseguir cortar aqui para ficar em índice 1 e sumir com a raiz, quer dizer que a raiz não é inteira, tá? Note que ao dividir o índice por 5, o resultado é igual a 1. Desta forma, cancelamos o radical e ficamos com 3. Então, aqui, mas tem outros tipos, do tipo raiz quadrada de 18. Então, eu vou lá e faço a fatoração do 18. Dividido por 2 dá 9, dividido por 3 dá 3, por 3 dá 1. Repare que o expoente é par. Se o expoente é par, quando eu tiver dois fatores iguais, ele vem para fora. Então, 3 aqui, ó, ele fica um 3 aqui fora e sobraria a raiz de 2. Ou, dito de outra forma, seria o seguinte. 3 elevado ao quadrado vezes 2. Agora, que eu posso desmembrar da seguinte forma aqui, ó, vamos trazer para cá. Raiz de 3 ao quadrado. Lembra que a multiplicação eu posso desmembrar? Vezes a raiz de 2. Agora, repara, qual o índice que está aqui? Quando não tem índice é 2. Corto esse 2 com esse 2, sobra quem? O 3 vezes... Esse vezes não preciso colocar, tá, pessoal? Aqui não há necessidade. Raiz de 2. Então, eu faço dessa forma. Eu simplifico a raiz de 18, eu transformo em 3 a raiz de 2. Trabalho com um número menor. Racionalização de denominadores. Isso significa o seguinte. Eu vou sempre evitar que tenha raiz no denominador. E para isso eu vou fazer essa operação, racionalização de denominadores. A racionalização de denominadores consiste em transformar uma fração que apresenta um número irracional. O que é um número irracional? Uma raiz que não tem um valor exato. No denominador. Em uma fração equivalente com um denominador racional, ou seja, com um denominador com número racional aqui embaixo. Então, como que eu faço isso? Aqui ó, tem dois exemplos. Raiz de 5, raiz quadrada de 5. Aqui é o índice 2, então se é índice 2 e aqui o expoente é 1, eu multiplico. Toda vez que eu raiz quadrada, eu multiplico por ele mesmo. Então, eu multiplico em cima e embaixo. Por que eu tenho que multiplicar 5 embaixo? Para não alterar. Porque, repare, se eu dividir raiz de 5 por raiz de 5, sobra quem? 1. Então, vamos fazer até aqui para não confundir lá. Opa, raiz de 5 vezes. Por que eu posso multiplicar? Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo. Porque eu posso cortar isso aqui e transformar tudo em 1. 1 vezes isso, continua sendo isso. Ou seja, eu não alterei esse número. Então, eu posso multiplicar. Então, eu vou multiplicar em cima. Vai ficar 3 vezes... multiplicação de fração. O de cima, multiplica o de cima. 3 vezes a raiz de 5, 3 raiz de 5. Agora aqui, ó, por que eu posso... que aqui dá 25? Porque a raiz de 5 vezes a raiz de 5, eu posso fazer como? Uma raiz grandona e o 5 vezes 5 lá dentro. E 5 vezes 5 dá 25. Mas a raiz quadrada de 25 é 5. Então, resolvido aqui. Ou então, aqui eu já poderia ter pensado o seguinte. Já que é o quadrado aqui, eu poderia já ter cortado aqui. Então, porque ficaria o quê? 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5. Corto esse 2 com esse 2, sobraria só o 5 aqui. Tá? Agora, cuidado quando essa expressão for maior. Aqui, principalmente, esse 9 eu posso transformar em 3 ao quadrado. Por quê? 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Ok.
Agora repare que aqui tem um quadrado e aqui tem um 5. Para fazer essa racionalização, os índices têm que ficar igual. Esse índice daqui de dentro tem que ficar igual, ou melhor, o expoente daqui de dentro tem que ficar igual ao índice. Nesse caso não está igual. Quanto que falta de 2 para chegar até 5? 3. Então eu vou multiplicar por quem? Por raiz quinta de 3 elevado ao cubo. Quando eu somar 3 aqui, com 2 dá 5. Para poder cortar o 5. Porque a ideia não é cortar a raiz, não é tirar essa raiz para ficar um número racional, um número limpo, vamos dizer assim. Então o que eu faço? Eu tenho que fazer com que surja um 5 aqui dentro para eu cortar com 5 lá de fora. Então eu vejo que é o que está faltando. Quanto que falta de 2 para 5? 3. Então, vai ser 3 elevado ao cubo. Se eu multipliquei embaixo por 5 raiz quinta de 3 elevado ao cubo, eu tenho que multiplicar em cima também, tá? Sempre, pessoal. Porque coisas iguais dividir coisas iguais dá 1, e 1 vezes alguma coisa não muda isso. Então, eu fazendo dessa forma, eu não mudo essa expressão, tá? E aqui em cima eu só multiplico 2, na verdade só vou repetir. E embaixo aqui que vem o grande detalhe, ó. Quando eu faço isso aqui, ó, eu abro, faço uma raiz maior, vai ficar o quê? 3 elevado ao cubo. Tá vendo como são importantes as propriedades? Aqui, propriedade de potência. O que eu tenho? Multiplicação de potência de bases iguais, não é? Então, eu repito a base e faço o que com os expoentes? Eu somo 2 mais 3, 5, que é aquela propriedade que a gente viu em potências. Multiplicação de potência de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Somei, deu isso. Depois eu corto esse 5 com esse 5, sobra só o 3 que fica aqui embaixo. E aí, então, eu transformei isso nisso daqui. Ou seja, eu tirei esse número irracional aqui de baixo e trouxe ele aqui para cima. Mas, pelo menos, no denominador ficou um número racional. Ok, pessoal? Operações com radicais. Soma e subtração. Para somar ou subtrair, devemos identificar se os radicais são semelhantes. Ou seja, se apresentam índice e radicando iguais. Tá, pessoal? Índice e radicando iguais. Primeiro caso, radicais semelhantes. Para somar ou subtrair radicais semelhantes, devemos repetir o radical e somar ou subtrair os coeficientes. Então, aqui, ó, eu tenho 20 vezes raiz sexta de 3 mais 103 vezes a raiz sexta de 3. Repare que o índice é igual e o radicando é igual. Então, o que eu faço? É como se eu estivesse colocando isso em evidência. Isso não está igual aqui, eu coloco em evidência. E faço a conta. 20 mais 103, 123. Na subtração, a mesma coisa. 56 menos 43. Primeira coisa que eu vou reparar, o radicando é 13, o radicando é 13. Opa, está igual. O índice é 5, o índice é 5. E está igual. Então, faço 56 menos 43, 13. E repito, que é como se eu estivesse colocando isso em evidência. Isso é como se fosse uma letra. Repare assim, ó, pessoal, fosse 56x menos 43x. Pense isso aqui como se fosse uma letra. Como eu faria isso? Repetiria a letra e subtrairia. 56 menos 43, 13. Tá, pessoal? Aqui, ó, tem o mesmo índice, 3, 3. Tem o mesmo radical, 5, 5. Aqui também. Então, posso fazer as contas. 2 mais 8, 10, menos 4, 6. E repito a parte do radical. Tá, pessoal? Segundo caso, radicais semelhantes após a simplificação. Então, lá eu tinha os radicais semelhantes. Agora eu vou fazer uma simplificação. Neste caso, devemos inicialmente simplificar os radicais para se tornarem semelhantes. Depois faremos como no caso anterior. Então, aqui repare, pessoal, que aqui o radical é 6. Ó, o expoente é igual, 2, 2. Mas aqui o radical é 6 e aqui o radical é 24. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que surjam radicais iguais. Então, aqui eu peguei o seguinte, eu peguei esse 24 e o que eu fiz? Eu fatorei ele. Dividido por 2 dá 12, dividido por 2 dá 6, por 2 dá 3, 3 por 3 dá 1. Então, ficou o quê? 2. Para uma questão de simplificação, a gente fez isso. 2 elevado ao quadrado vezes 2 vezes 3. Por que isso? 2 elevado ao quadrado. Aliás, por que a gente separou isso? Eu preciso fazer com que surja um 6 aqui, ó. Tá vendo? Porque tem 6 aqui. Claro, então eu trabalho com o número maior para trazer ele para o número menor. Então, repare que ficou um 6. E repare também que não é raiz quadrada. Então, se surgir um 2 aqui no expoente, eu posso cortar. Então, o que eu faço aqui? Eu corto esse 2 com esse 2. Fica o quê? Já tinha 9 aqui fora. Se eu cortei, eu trago ele aqui para fora. Então, vamos lá. Raiz quadrada 2 vezes 3. Como que eu vou fazer isso? Aqui já tem um 9.
9. Então vai ficar 9 vezes. Esse 2, quando eu corto aqui, ele vem aqui para fora. E lá dentro, 2 vezes 3, 6. Aí, trouxe o 2 aqui para fora. Agora pensa o seguinte, esse 9 vezes 2 dá 18. Então agora eu tenho o mesmo radical, porque 2 vezes 3, 6. Ó. Então tem o mesmo radical, 6, 6, o mesmo expoente, mesmo índice, 2, 2. E agora eu vou fazer a conta. 9 vezes 2 dá 9 vezes 2, 18. 8 mais 18, 26. Então, 26 raiz de 6. Aqui é a mesma coisa. Ó. Aqui tem 81, aqui tem 3. Sempre pega o maior e fatora. Então, se eu fatorar 81, bom, não dá por 2 porque termina em ímpar. Então, eu vou somar 8 mais 1, 9. 9 está na tabuada do 3. Então, 81 dividido por 3, 27. Dividido por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, vamos pensar o seguinte. Isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 4 potência. Mas, no outro radical aqui tem um 3. Então, vamos deixar um 3 aqui de fora. Então, vai ficar 3 elevado ao cubo vezes 3. Que está aqui, ó, essa expressão aqui. Então, o que eu fiz? Eu desmembrei esse 81. Lembrando, pessoal, eu não estou mudando o número. Eu simplesmente estou reescrevendo ele de outra forma. Em 3 elevado ao cubo vezes 3. Por quê? Repare por que eu fiz esse 3 ao cubo? Por causa disso aqui, ó, o índice, né? 3. Então, eu faço surgir um 3 aqui para cortar. Então, eu corto esse 3 com esse 3. Quando eu corto, ele vem para fora. Então, vai ficar 5 vezes 3, que é esse 3 que veio de dentro. Sobra só o outro 3 lá. Ó. Agora já estão radicais iguais. 5 vezes 3, 15. E eu repito o restante. Depois eu faço isso. Ó, 15 menos 4, 11. 11 raiz vezes a raiz cúbica de 3. Ok, pessoal? Agora, terceiro caso. Radicais não são semelhantes. Aí, pessoal, quando eles não são semelhantes, mas tem como resolver, a gente calculamos os valores dos radicais e depois efetuamos a soma e subtração. Então, raiz quadrada de 81 é 9, raiz quadrada de 5 é 5. 9 mais 5, 14. Agora aqui, pessoal, poderia aproximar. Aqui, pessoal, raiz de 5 não é exatamente 0,2. Tem um igual aqui, mas na verdade ele deveria ser um valor aproximado, tá, pessoal? Aproximado, ó, valores aproximados, pois a raiz quadrada de 5 e de 2 são números irracionais. Então é 2,24 e infinitamente números depois da vírgula. Isso aqui é um jeito de simplificar. Muitas vezes, dependendo da conta que eu estou fazendo, eu preciso só de 2 números depois da vírgula, então eu paro aqui no 4. Aí tem uma questão de arredondamento e tal, para essas, mas que não vou entrar no mérito agora. Mas a questão é a seguinte, não é igual a 2,24, não é exatamente igual, é aproximadamente isso, tá, pessoal? Então esse valor é um valor aproximado, então posso fazer isso também. Claro que para fazer isso aqui, pessoal, aí eu precisaria de uma calculadora, porque de cabeça a gente não tem como chegar a esses valores. Então teria que ter uma calculadora para a gente fazer esse valor. Claro que num concurso normalmente não pede isso. E se pedir algo mais exato, ele muitas vezes já pode dar lá na questão. Use raiz de 5 igual a 2,24, ou 2,2, ou 2,24. É igual assim, use raiz de 3 igual a 1,7. Aí, beleza, você vai usar esse valor que ele deu. Ou se não der o valor, você deixa aproximado e aí, claro, tenta ver um valor ali aproximado dependendo das opções de marcar. Ok, pessoal? Multiplicação e divisão. Primeiro caso, radicais com o mesmo índice. Repete a raiz e multiplica ou divide normalmente. Então é aquela história daquela propriedade que eu passei. Se é uma multiplicação de índices iguais, o que eu faço? Faço um raizão. Então vai ficar o quê? Um raizão, repito o índice, 7 vezes 4. 7 vezes 4, 28. Tranquilo. Divisão é a mesma coisa. Faço um raizão, pego 5 e pego aqui, ó, no 194 dividido por 97. Isso vai dar 2 e repito esse 5. Ok, pessoal? Radicais com índice diferente. Primeiro devemos reduzir o mesmo índice. Depois podemos multiplicar ou dividir os radicando. Pessoal, aqui reduzir o mesmo índice é o seguinte. Eu posso pensar num sistema de MMC também. Qual que é o MMC entre 3 e 2? Aqui, lembrando que quando não tem número é 2. O MMC de 3 e 2, como eles são próximos, basta multiplicar. 3 vezes 2, 6. Lembra daquela história? Se eles são vizinhos, basta multiplicar. Então, e depois eu divido. Então, vamos lá. 6 dividido por 3, 2. Então, eu vou ter que multiplicar por 2.
6 dividido por 2 dá 3, então eu vou ter que multiplicar por 3. Se eu multipliquei por 2 lá fora, eu tenho que multiplicar lá dentro. Se eu multipliquei por 3 aqui fora, eu tenho que multiplicar lá dentro. Beleza, 3 vezes 2, 6, ok. Aqui 2 vezes 1, 2. E 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6 igual a 36. Por isso que aparece esse 36 aqui. Aqui, se eu multipliquei por 3 para chegar ao número 6. E se eu multipliquei lá fora por 3, lá dentro também. 3 vezes 1, 3. E 3 ao cubo é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então vai estar aqui, 27. E eu quero fazer essa multiplicação. Então, abro a raiz e fica 36 vezes 27, que dá esse valor aqui, tá, pessoal? Aqui a divisão é a mesma coisa. Aqui eu tenho que fazer, se eu fazer aqui, ó, o MMC vai dar, divide por 3 dá 1, repete 5, divide por 5 dá 1, dá 1. Vezes, que é o MMC, dá 15. Então, aqui, ó, 15 dividido para 3 dá 5. Então, eu vou ter que multiplicar por 5 aqui. 5 vezes 3, 15. Se eu multipliquei por 5 aqui fora, multiplicar por 5 aqui dentro. 15 dividido por 5, 3. Então, eu vou ter que multiplicar por 3. Multipliquei por 3 aqui fora, multiplico por 3 aqui dentro. Aqui, pessoal, vai dar 15. 3 vezes 5, 15. Daqui. E aqui, 4 elevado a 5. Que é a mesma coisa. 4, pessoal. 4 elevado a... 4 elevado a 5. É a mesma coisa. Esse 4, para facilitar um pouco, eu posso pensar que é 2 elevado ao quadrado. 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 dá 1024, tá, pessoal? Então, está aqui, 1024. Dividido aqui, 8 elevado a 3. Seria 8 vezes 8 vezes 8. Então, 8 ao cubo. Isso é igual a 512. Tá aqui. E depois eu faço a divisão. Faço o raizão e faço aqui índice 15, 1024 dividido por 512. 512 é exatamente a metade de 1024. Então, isso vai dar raiz 15 de 2, ok? Que está aqui. Beleza, pessoal? Então, isso aqui era o que tinha para falar de radiciação. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima.